Já se perguntou por que comemos pipoca no cinema? Aquele sabor salgado e amanteigado que derrete na boca já automaticamente prepara os nossos olhos para assistirem um filme, pois o sabor da pipoca e a visão de um filme são duas experiências casadas, onde o sentido da visão e o paladar são estimulados na experiência mágica do cinema. Mas entre tantos alimentos, lanches e concessões, por que será que esses deliciosos grãos de milho estouram em todas as salas de cinema ao redor do mundo? Vamos descobrir em mais um episódio da Lux Media. Mas antes de começarmos, já prepara a pipoca, deixe o seu like e se inscreva no canal para fazer parte da nossa comunidade de criadores e sonhadores aqui na Lux Media, onde a luz do cinema ilumina a sua alma e onde você é uma estrela. Seja muito bem-vindo. Antes de estourar nos cinemas, a pipoca já era feita e consumida pelos primeiros povos agrícolas do Peru, em 4700 a.C. Depois, os povos incas, maias e astecas consumiam pipoca em cerimônias religiosas, onde grãos de milho eram estourados em panelas e fornos, e depois dado como oferenda aos deuses. Depois, no século XIX, o milho se tornou um alimento muito consumido nos Estados Unidos, devido à abundância nas terras do meio oeste. Ao explorar novas oportunidades econômicas, diversos viajantes se assentaram no meio oeste como fazendeiros de milho, fazendo desse produto agrícola a sua principal fonte de renda. O milho se tornou um produto tão abundante e apreciado nos Estados Unidos que no ano de 1885, um dono de uma loja de doces em Chicago, Charles Crater, criou a máquina de estourar pipoca. Como a máquina de pipoca consegue estourar milho em grandes quantidades e em pouco tempo, a pipoca se tornou um lanche muito acessível e popular nos Estados Unidos a partir de então. Tanto que no final do século XIX e início do século XX, diversos comerciantes vendiam sacos de pipoca em circos, feiras e festivais, todos eles circulando com seus carrinhos de pipoca. Como circos, feiras e festivais tinham uma alta aglomeração e movimentação de pessoas, os comerciantes sabiam que eles poderiam achar mais clientes nesses locais e eventos. Mas entre circos, feiras e festivais, por que a pipoca começou a ser vendida nos cinemas? O primeiro cinema a vender pipoca, antes de exibir os seus filmes, foi o Linwood Theater, em Kansas City, no Missouri, no ano de 1915. Porém, em 1915, a venda de pipoca acabou não se espalhando em outros cinemas. Na época, as salas de cinema estavam se tornando cada vez mais glamurosas e sofisticadas. Para seguir os mesmos padrões de etiqueta e elegância de salas de teatro e casas de ópera, os cinemas proibiam a entrada de alimentos, para evitar qualquer sujeira ou barulho que esses alimentos pudessem causar. Mas tudo mudou em 1929, quando os Estados Unidos entraram em uma de suas épocas mais turbulentas e mais tenebrosas, a Grande Depressão. Depois da queda da Bolsa de Nova York, no dia 24 de outubro de 1929, milhares de empresas e bancos quebraram. Entre 1929 e 1933, mais de 15 milhões de americanos perderam o emprego e mais de 2 milhões perderam suas casas, marcando assim a pior crise econômica da história do país, onde empresas, empregos e esperanças foram perdidas. Com esse cenário de depressão econômica e até mesmo emocional, o cinema se tornou a maior válvula de escape para o povo americano. Em um mundo de inflação, dívida e desemprego, a sala de cinema se tornou um portal para um outro mundo, onde os problemas da vida cotidiana não existiam. Dentro desse contexto, a pipoca entra. Como o milho sempre foi um alimento muito acessível e abundante nos Estados Unidos, um saco de pipoca na época custava entre 5 e 10 centavos. Como esses valores são muito baixos, a pipoca acabou se tornando um dos poucos alimentos que a população americana ainda conseguia comprar. Como mais pessoas estavam indo ao cinema para esquecerem de seus problemas, comerciantes começaram a vender pipoca na porta de entrada dos cinemas, pois o movimento de pessoas nos cinemas era muito alto. Enquanto alguns cinemas ainda proibiam a entrada de alimentos em suas salas, outros cinemas viram uma grande oportunidade econômica na venda de pipoca. Foi aí que os cinemas começaram a fazer e vender pipoca para os seus espectadores. Como o ingresso de cinema e o saco de pipoca eram duas coisas que a população americana ainda conseguia e queria pagar, os cinemas perceberam que ao casar a experiência visual e a experiência gastronômica, eles poderiam atrair mais espectadores. Outro fator que incentivou a venda de pipoca nos cinemas nos anos 30 foi o filme sonoro. Desde 1927, o cinema sonoro se tornou o formato principal de cinema, com o primeiro filme falado, The Jazz Singer. Com isso, o cinema mudo acabou desaparecendo na virada dos anos 20. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute.
minute, I tell you. You ain't heard nothing. You want to hear Toot Toot Tootsie? All right, hold on. Lou, listen. Play Toot Toot Tootsie. 3 choruses, you understand? And the 3rd chorus, I whistle. Now give it to him hard and heavy. Go right ahead. Toot Toot Tootsie, goodbye. Toot Toot Tootsie, don't cry. Por esse motivo, a pipoca se tornou a concessão mais aceita para ser consumida enquanto um filme estava sendo exibido, pois a pipoca rapidamente dissolve na boca, sem fazer muito barulho ao ser mastigada. Por esse motivo, a pipoca pode ser mastigada sem que a fala de um personagem na tela seja silenciada pelo barulho. Além da Grande Depressão e do filme sonoro, um terceiro fator que incentivou a venda de pipoca nos cinemas foi a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos estavam sofrendo diversos racionamentos de comida, combustível e energia, pois a maioria das matérias-primas eram enviadas para as Forças Armadas, para o uso de combustível e energia para máquinas e munições. Uma das matérias-primas que foram fortemente racionadas na Segunda Guerra Mundial foi o açúcar, que acabou tendo uma oferta muito escassa nos Estados Unidos entre 1942 e 1945. Depois que o Império Japonês invadiu o Havaí em 1941 e depois conquistou as Filipinas e a ilha de Java em 1942, as importações de açúcar diminuíram desde então, porque a maioria do açúcar que chegava nos Estados Unidos na época vinham do Havaí, Filipinas e Java. Com essa redução na oferta de açúcar, doces e refrigerantes praticamente saíram das prateleiras dos supermercados. Para suprir essa falta de doces, a pipoca saltou para o resgate. Enquanto o açúcar era um bem importado, o milho, o sal, o óleo e a manteiga eram todos produzidos em solo americano. Por serem autossuficientes nesses produtos, os Estados Unidos não precisaram racionar a pipoca, que aumentou cada vez mais a sua oferta nas salas de cinema. Como a Segunda Guerra Mundial também trouxe um sentimento de pavor e desespero na população americana, o cinema continuou servindo como uma válvula de escape nesse momento difícil. E para ajudar a população nesse momento difícil, a pipoca veio junto com o cinema, onde a experiência cinematográfica se tornou ainda mais bela com o sabor delicioso desse grão dourado, que enriqueceu o cinema de uma maneira incrível, que até hoje deixa qualquer filme mais belo. Quando sentimos aquele cheiro amanteigado ao entrar no cinema, já sabemos que estamos prestes a ver um filme. E é assim que a pipoca se tornou o alimento do cinema. Se gostou do vídeo, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para o nosso próximo episódio sobre a história do cinema aqui na Lux Media, onde vamos descobrir qual foi o filme mais caro da história. Pois além do preço barato da pipoca, a história do cinema também trouxe preços muito altos. Mas qual foi esse filme? Quanto ele custou? E como ele mudou a história do cinema para sempre? Vamos descobrir no nosso próximo episódio da Lux Media, onde a luz do cinema ilumina a sua alma e onde você é uma estrela. Muito obrigado!